E Jesus o abençoe, que você seja bem inspirado. Obrigado. Eu vou ficar aqui na plateia e assistir. Bem, meus amigos e minhas amigas, as nossas saudações iniciais. Agradecer o convite de estarmos nessa instituição, nobre instituição, a qual fomos convidados. Na verdade, nós ficamos nos perguntando, meu Deus, nós viajamos para os outros estados, frequentamos as outras casas espíritas, às vezes por 10 anos, 10, 12, 13, 14 anos consecutivos, nós viajamos para as instituições. E às vezes, dentro do Rio Grande do Norte, a gente não vai. Mas eis que um dia em Candelária, Paulo César chegou para fazer palestra. Você faria palestra em todo mundo? É só chamar. Mas é 90 quilômetros. Eu já viajei 10 horas de carro para fazer palestra. Não tem problema nenhum. Então, agradecer ao convite dessa nova instituição. Com certeza, temos um laço de amizade agora daqui em diante. E agradecer minhas duas amigas que vieram de Natal. Vão ficar envergonhadas, a Aliane e a Valéria Pessoa. Elas, quando podem, sempre nos acompanham. É um gesto de carinho, de amizade. Eu estou realmente emocionado, certo? Então fica aqui o nosso registro e muito obrigado. Marcadores da grande transição planetária. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, diz assim, mensagem de Erasto, em 1863, Erasto se diz discípulo do apóstolo Paulo no plano espiritual, e disse o seguinte, não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Eu sei que aqui é um paraíso, é o cotovelo, a esquina do Brasil, mas está dentro do contexto do mundo de expiação de nós. Basta a gente ligar a televisão, ter acesso às redes sociais, que nós vemos o mundo inteiro intervenindo. As guerras, as dificuldades, as facções tomando conta do Brasil, a violência tomando proporções gigantescas, a política em campos de indecisão que nos deixam totalmente atormentados. E cumpre aqui dizer que eu gosto de soltar uma indireta ou ironia. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, sabe, Marcos, Renan, você é espírita de esquerda ou de direita? Eu falei, sou de cima. Eu sou de cima de como? De Jesus. Eu sou vertical. De Jesus. Eu costumo realmente dizer isso, né? Então, se nós estamos inseridos nesse mundo, nós já percebemos que estamos vivendo momentos terríveis e difíceis. E ainda vou logo iniciando uma coisa. Uma das marcas, porque são marcadores, sinalizações, balizas, ponteiros, avisos. Uma das marcas da grande transição planetária é a presença do Espiritismo na face da Terra. Quando Jesus disse lá atrás, eu vos enviarei o Consolador, o Paráclito, para que relembre as coisas que eu tenho dito. E ele falava, não se turbe o vosso coração, eu mandarei o Consolador prometido. Era justamente para que nós entendêssemos que a presença do Consolador na Terra, que é a doutrina espírita, seria o melhor remédio existente na face do planeta Terra para todas as dificuldades existentes que nós vemos passando hoje. A despeito das outras religiões que nós respeitamos, a doutrina espírita, e não é uma questão de supremacia, ela traz uma proposta muito mais abrangente. E daquilo que nós conhecemos como verdade, ela se aproxima bastante daquilo. Apesar de que nós ainda não podemos ter contato com a verdade absoluta, porque ela é gradativa e aos poucos vai se revelando a todos nós, com o passar da evolução, o passar dos séculos, nós vamos nos aproximando mais daquilo que seria a verdade. Mas na face da Terra, a doutrina espírita é aquilo que mais se aproxima da verdade divina. Muitas coisas estão ocultas ainda a gente, porque nós estamos nos preparando para receber no futuro, já visto que a doutrina espírita é progressiva, novas revelações que virão. Quem será o portador, como elas virão, nós vamos nos encarregar ao tempo e deixar aos grandes construtores da humanidade, que são os espíritos designados por Jesus para fazer isso, certo? E ainda no item 5 do capítulo 20 diz o seguinte, o Espírito de verdade,
psicografia de 1862. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Esse tempo já chegou. Esse tempo em que nós estamos vivendo é um tempo que muitos descreem no mundo de regeneração, na grande transição. Mas veja bem o que eu vou lhe dizer. Quando você compra uma casa velha e quer construir uma casa nova, o que é que você faz? Põe a casa abaixo. Eu já comprei a casa, eu tenho um projeto arquitetônico para aquela casa, é melhor. Então eu botei abaixo. Houve uma demolição, houve pancada, houve barulho, houve marreta, está tudo no chão, está tudo destruído, mas concordam que já há um progresso, porque eu tenho uma casa em vista. E depois vem a limpeza, vem os novos alicerces. Nós estamos vivendo hoje na derrubada daquilo que o homem construiu e se tornou comensal dessas próprias ilusões. Nós estamos verdadeiramente vivendo o apocalipse, mas é o apocalipse do mundo antigo para a entrada do mundo novo. Se nós fôssemos fazer comparações com a teologia, na qual nós já passamos pela teologia, o Leviatã, a besta, está solto. Quem é a besta, o Leviatã? Nada mais, nada menos que o orgulho e o egoísmo humano. Então, nós estamos vivendo os momentos cruciais, literalmente é maniqueísta assim, da guerra entre o bem e o mal, inclusive dentro de nós mesmos. Então, esse momento que nós estamos vendo, nós não estamos vendo nada, nós estamos vendo nada de mundo de regeneração ainda. Nós estamos focando só na bestialidade que aparece nas redes sociais, na televisão, nós estamos preocupados. Mas é porque está havendo uma demolição dos pilares de ilusão da humanidade, está sendo posto abaixo. E há uma regra que eu acho muito interessante, que é: primeiro piora, para depois melhorar. Eu ainda digo uma coisa, eu sou bem realista. Quem me conhece sabe que eu não tenho complacência com a mentira ou com a enrolação. Eu já disse nos centros atrás, inclusive quando disse, causou uma comoção. Mas se prepare, nós não chegamos ainda no final do curso. Haverá ainda pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque o que se está estabelecendo na humanidade, o modo como se está criando a juventude, os valores como estão sendo difundidos, estão formando uma geração ainda muito complicada. Então nós vamos passar ainda por momentos muito difíceis, onde nós chegaremos literalmente aonde? No fundo do poço. Mas quando nós chegarmos no fundo do poço, onde não tem mais para onde descer, qual é o único caminho? A subida. Aí a subida ela é mais dolorosa. Então nós temos que nos preparar para esse momento. Realmente, como trabalhadores espíritos, eu gosto muito de falar uma coisa: não existe espírito trancado em casa com um cadeado deste tamanho. O espírito está na rua, nos flancos da sociedade, vivendo toda a pujança do mundo de provas e expiações em transição para o mundo de liberação. Ele está inserido na sociedade, trabalhando onde ele estiver por esse mundo. Então não existe espírita verdadeiramente forte, trabalhado, um trabalhador espírita que esteja isolado, trancado em casa ou em algum tipo de ilha paradisíaca sem participar do movimento da sociedade. Então nós somos convidados a trabalhar ativamente pelo mundo de regeneração. Então vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 3, Kardec faz uma catalogação dos tipos de mundos que existem no universo. Ele fala o seguinte: não há nada absoluto, mas eu entendi. Ele quis ser pedagógico para que nós entendêssemos os tipos de mundos que existem no universo. Mundos primitivos, pelo qual a Terra já passou, lá no início. Mundos de provas e expiações, como é o nosso. Mundos de regeneração, que é o que virá. Depois, talvez não nesse globo, nesse planeta, nessa esfera, mundos felizes, verdadeiramente felizes. E por último, mundos ditosos ou celestes, que são dos espíritos puros. Mas uma coisa ele fala que nós precisamos, aliás, ele escreveu que nós precisamos estar atentos. Quando ele fala mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, aí ele entra no mundo da gente. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Por que isso é um choque de realidade? Porque tem gente que afirma assim:
Não. O mundo, a maioria das pessoas são boas. É uma minoria que está bagunçando. Não é não. Mundo de expiações e de provas, onde domina o mal. O mal é preponderante neste mundo, seja nos encarnados, seja nos desencarnados, e nós temos que estar atentos a isso. Palavras da codificação espírita. Esse mundo, o mal predomina. Porque você tem que estar preparado para o que há de vir, e o modo como você se prepara para enfrentar as nuances desse mundo de provas e expiações em trânsito para o mundo de regeneração. E ele ainda fala mais o seguinte: mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando nas fadigas da luta. O mundo de regeneração não vai ser um mundo de mil maravilhas. Vai ser um mundo de pessoas falhas. Mas os defeitos lá vão ser tão suavizados que sequer se comparam com os defeitos e vícios do presente. E se nós fôssemos fazer uma comparação, o mundo de regeneração, entre aspas, será um verdadeiro paraíso. Não de pessoas melhoradas, mas onde a gente pode dormir de porta aberta, conversar na calçada até 11 horas da noite, entendeu? Os filhos não vão dar tantos trabalhos para os pais, não vai haver tantas discórdias em família, não haverá guerras, a educação será privilegiada. Eu gosto muito dessa parte. Políticos decentes virão realmente para dominar o planeta e dar conta da humanidade, coisa que ele está precisando, mas vamos lá. Então, só para vocês entenderem que esse mundo de provas e expiações, o mal domina. E o mundo de regeneração, aquilo que nos espera, esse mundo, em comparação com o nosso, será um verdadeiro abraço, paraíso, mas ainda será um mundo de pessoas falhas. Ainda diz o seguinte, que será um período de convalescência. O que é convalescência? Imagina assim, você chegou, estava com um tumor nos intestinos, houve um corte, foi retirado o tumor, você foi costurado e está com a roupa do médico, aí no hospital. Então você está num período de quê? Convalescência. Ainda no início, ainda muito fraco da luta, caminhando lentamente, mas o mundo de regeneração, ele tem um mundo de regeneração inicial, mediano e final. Então o próprio mundo de regeneração, o avanço dele, ele vai nos proporcionar delícias da convivência humana, tá? E agora nós entramos no capítulo que trata realmente sobre os marcadores da grande transição planetária. É o capítulo 18 de A Gênese, chamado Sinais dos Tempos. E diz assim, item 2: E suposto diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. O mundo, ou universo, físico e espiritual, progride. Não é diferente com a nossa Terra. Ela está na lei do progresso e há de progredir. Então, nós temos que nos adaptar ao mundo que virá. Às vezes perguntam, o que faço para ter ou ficar no mundo de regeneração? A pergunta é como se fosse um checklist, onde é que listasse uma série de coisas que a pessoa tem que cumprir para ficar. Nada disso. Mantenha-se em regeneração. Se nós queremos estar no mundo de regeneração, nós temos que nos manter em regeneração. Ou seja, constantemente melhorando, sendo nada mais, nada menos que a melhor versão de nós mesmos. É na nossa velocidade possível, não é naquela que o outro quer que nós nos modifiquemos. Às vezes a gente se modifica um pouco mais lentamente do que outras pessoas, mas é a nossa realidade íntima. O importante é nós não mais nos comprazermos com os erros que nós temos. Tá? Uma vez, eu vou estar dizendo para Marcos, desde criança que a minha mediunidade é bastante lúcida. Então, a gente topa com os espíritos por aí. Uma vez um espírito, que ele gosta de torrar a minha paciência, e hoje ele torrou minha paciência assim vir para cá, ele apareceu e disse, hipócrita. Eu falei, por quê? Eu converso, é gente como a gente, por quê? Você é igual a mim. Disse, opa. Aí, qual é o seu discurso?
Você gosta ainda do que está fazendo. Eu já não concordo com esse exemplo. Ele foi subir. Eu falei, pô, aí é bom demais. Discuto com o cara, quando o cara vai, dá o que o cara vai e some. É uma onda, não é um mundo espiritual? Item 5. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Nós chegamos num ponto agora da tecnocracia. Não tem mais gente besta, não. Você chega lá no interior do Rio Grande do Norte, gente está tangendo burro, boi, naquelas motinhas e acessando o YouTube lá dentro. Ninguém mais é besta. Então nós temos conhecimento. São conhecimentos que proporcionam grandes coisas para a humanidade. Nós vivemos a era da inteligência, principalmente agora da inteligência artificial. Só isso bastou até agora, trouxe paz à humanidade. Agora nós temos que desenvolver o outro lado, são as duas asas do progresso, a inteligência e a moralidade. E geralmente é assim mesmo, a moralidade, primeiro a inteligência dá um salto e a moralidade vem margeando lentamente para se equiparar à inteligência. O que nós temos que fazer agora? Claro, continuar estudando, continuar avançando no estudo, mas preocupado com o campo moral dos valores de fraternidade, de respeito, como seguidores de Jesus, que nós somos. Desenvolver o sentimento, a afetividade. Qual é a virtude da nossa geração? Saber demais. E o vício? A estreita capacidade de sentir. Nós não sentimos afeto mais. Quando nós não sentimos mais afeto pelo ser humano, quando a dor do outro não nos choca mais, nós estamos um passo para ter psicopatologias. Então nós temos que desenvolver esse lado a partir de agora, e é um dos marcadores da grande transição planetária, para que nós fiquemos atentos, a fim de que nós venhamos a pertencer ao mundo que virá. Nestes tempos, item 6. Porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. É um movimento universal na Terra toda, inclusive na psicosfera, no plano espiritual, em torno da Terra, para que os seres humanos, os espíritos, desenvolvam o progresso moral. Nós estamos com 8 bilhões de pessoas, a tendência é crescer. Muitas dessas regiões no plano espiritual, os benfeitores já falam, leia Manuel Filomeno Miranda, as obras, ele diz, nós estamos desalojando as furnas do mal do plano espiritual e lançando os espíritos nas últimas oportunidades de reencarnação nos ventres maternos. É por isso que está um torvelinho, porque tem muita gente perturbada no plano espiritual que está reencarnando, objetivando o progresso, objetivando avançar, mas chegando aqui, ficam enleados nas próprias paixões e causam os transtornos existentes na sociedade. Mas isso faz parte da misericórdia divina que dá as últimas oportunidades a esses espíritos de reencarnar na Terra. Mas, item 7, uma mudança assim tão radical como a que se prepara, não pode chegar a termo sem comoção. Há, inevitavelmente, luta entre ideias. Deste conflito, necessariamente nascerão perturbações temporárias, até que o terreno seja aberto e o equilíbrio restabelecido. O que é que diz na Gênesis? Que, para que essa mudança tão profunda surja assim na sociedade, nós temos que passar, e estamos passando por um período de conflitos. Conflitos imensos na sociedade, onde o mal luta passo a passo para ficar na Terra. Gente, deixa eu trazer a realidade da atividade mediúnica. Já são décadas de atividade mediúnica, e ela é um observatório da sociedade. Quando a gente está em contato com os espíritos na atividade mediúnica, muitos deles, obsessores renitentes, cruéis, que sequer querem ouvir o doutrinador, o dialogador, a pessoa que conversa com eles. Aí às vezes eu escuto os irmãos falando, mas meu irmão, pare com isso. Se você continuar nessa sangue de perseguir os humanos na Terra,
que são humanos iguais a vocês não terão mais acesso ao mundo de regeneração. Nós sabemos disso. É uma questão de tempo para nós sermos expulsos. Então, por que continuares? Para levar o tanto quanto possível conosco, despertando essas paixões dos seres humanos. Eles já sabem, é missão suicida. Eles sabem que vai chegar o momento deles de serem transmigrados para mundos primitivos e estão arrastando quem pode levar com eles pelo simples despeito em relação ao bem e às outras pessoas da humanidade. Muitos desses espíritos falam na atividade negócio. É uma coisa aterrorizante. Tem deles que o dialogador fala, confia em Deus, eles falam, o que é Deus? Espíritos questionando o que é Deus. Vocês já imaginaram a brutalidade que existe no mundo espiritual? Emmanuel, numa obra muito conhecida chamada Roteiro, de 1952, já falava que na época, ali no início da década de 50, enquanto na Terra havia 3,5 bilhões de espíritos encarnados, no mundo espiritual havia 21 bilhões de almas. É uma proporção de 7 para 1. 7 para 1. Há 7 vezes mais espíritos no plano espiritual pressionando a humanidade. Nós não estamos só em lugar nenhum. Você pode ir para o lugar mais isolado aqui de todos, ficar lá pensando que está de boa, mas não está não, está lotado. Viu? Lotado. Então nós somos acotovelados, como disse o apóstolo Paulo, por uma grande nuvem de testemunhas. E a nossa luta não é contra a carne, é contra os principados, as potestades e as hostes malignas que existem nos céus. O apóstolo Paulo fala em relação a isso. Item 14. Tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. Já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas a que se sente com direito. Nós, isso é notório, há em nós um sentimento de que em muitos pontos da humanidade houve fracasso. Houve fracasso. Tanta ciência, tanto conhecimento, certo? E gente matando por R$5. Quando explodiu a pandemia, que as pessoas começaram a ficar em casa, cresceu vertiginosamente os casos de estupro e de agressão dentro dos lares. Porque as pessoas tinham que ficar em casa. Aí começou a agressão dentro de casa, estupro de vulneráveis e tudo. Geralmente por pessoas conhecidas e majoritariamente os homens em relação às mulheres. Item 17. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem mundial. Fraternidade. Quem não for fraterno, deixa-me utilizar uma palavra bem ríspida, mas essa é a verdade. Quem não for fraterno, rua. Rua como? Mundos primitivos. Temporariamente. Qual é a dor do mundo primitivo? Meu amigo, você já reprovou na escola? Se você reprovou na escola, é uma dor danada. Porque quando você volta a estudar, um menino tudo grande, você desse tamanho. E o menino ainda tirando sarro com a sua cara. O mundo primitivo é voltar para a Terra há 50, 100 mil anos atrás. A maior dor que existe é que a ciência e a moral estão em sementes embrionárias, tudo para se desenvolver. Os livros que explicam os exilados da região de Capela na Terra dizem que o tronco dos egípcios, que eram dos povos exilados da região do Concheiro de Capela, chegaram no planeta, eles tinham uma saudade visceral dos céus, lembrando a sua terra natal. Por isso que todo o sistema cosmogônico das pirâmides, tudo era voltado para a análise dos astros. Então nós seremos, os que não nos adaptarmos, um povo deslocado numa terra estranha, olhando para o céu constantemente, querendo voltar para casa para o pai.
embora os mundos sejam solitários igual ao livro dos Espíritos. Então, quando você vê aquela pessoa ignorante, braba, violenta, o faccionado, alguma pessoa que está aí promovendo as guerras, eu não estou lá na porta para dizer quem entra ou quem sai, mas eu acho que uma grande probabilidade desses grandes genocidas da humanidade, e até essas pessoas violentas, comuns que nós percebemos no dia a dia, essas pessoas estarem no mundo de regeneração. Por quê? Lembre-se, não será um mundo de mil maravilhas, mas a fraternidade será a pedra angular da nova ordem. Deu para entender? Item 18. O progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-lo. Não se iluda. Só a inteligência não vai regenerar a humanidade. Não adianta as faculdades aí estarem bombando de cientistas, e vacinas, e descobertas, e inteligência artificial, e os valores morais nulos. Isso não vai levar a humanidade mais a caminho. Inclusive, uma pessoa dessas cátedras, assistindo a nossa palestra, professor de faculdade, tudo, disse assim: rapaz, é muita crença sua em Jesus. É muita crença sua em Jesus. Jesus não existe. Eu acredito na antimatéria, na matéria escura. Tá, beleza. Mas você tem que concordar comigo, caro professor, que embora ele não exista segundo a sua opinião, só o preceito perdoai 7 vezes 7 acabaria com todas as mazelas da terra, 70 vezes 7. Então, um cara inexistente, que você disse que não existiu, mas que fundou um pilar do perdão incomensurável, é capaz de regenerar a humanidade. Você tem razão. Então, se todo o efeito inteligente tem uma causa inteligente, esse efeito inteligente que foi dizer que a regra do perdão veio do Espírito que elevava as proporções. O cara ficou a ver navios. A minha verdade não foi vencê-lo pela retórica, mas mostrá-lo que um ser supostamente inexistente, que é Jesus, mas que criou um preceito de perdoar 70 vezes 7, mudaria a face da terra. Item 19. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Nas casas espíritas, há muitos filósofos. Muitos. A pessoa, quando entra em contato com a doutrina, ela tem um pico de inteligência, assim, porque ela começa a devorar livros. Marco me mostrou a biblioteca ali. Se você ler aquilo dali, cumprir isso, vai bem na terra. Só aquele livro ali dá dor de cabeça para a gente ler o resto da vida. Assim, de tempo, para se mergulhar, para se encontrar. Para mergulhar no estudo. Mas a gente tem que entender, na casa espírita, a gente continua o nosso estudo, mas vamos trabalhar agora o campo do sentimento, do progresso moral. Refrear, primeiro, freio nas paixões. Frear as paixões, os vícios morais e físicos. E depois começar a se autoanular para conquistar as virtudes. Paciência, perdão, candura, misericórdia, amor, fraternidade no seu mais amplo aspecto. É isso que nós, os espíritas, temos que nos deter. Item 24. A nova geração marchará, pois para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver de chegar. Segundo as obras de Manuel Filomeno de Miranda, e ele participou já de diversas missões nesse sentido, espíritos das regiões das Pleiades, que é uma constelação, mais precisamente de um grupo estelar chamado, no planeta, de um grupo estelar chamado Alcione, estão sendo convidados para reencarnar na Terra. Inclusive, ele mostra uma reunião na colônia espiritual Redenção, que fica entre Salvador e Vitória da Conquista, ali na região baiana, onde um espírito dessa região veio fazer uma palestra para uma imensidade de grandes benfeitores da humanidade, onde estavam presentes
Manuel Filomeno de Miranda, Jesus Gonçalves, o poeta das Chagas Redentoras, Eurípedes Barçanufo, Bezerra de Menezes, José Pititinga, o grande apóstolo e mentor de Manuel Filomeno de Miranda, e nada mais, nada menos que São Francisco de Assis, da plateia escolhida. E o Espírito disse: fomos convidados pelo insigne governador do planeta Terra para contribuir no plano da renovação deste homem. É de arrepiar. Junto a esses que revolucionarão a Terra, virá os grandes apóstolos dessa mesma Terra, reencarnando aí pelo planeta. E nós outros, que estamos tateando e tentando melhorar numa escala já de moralidade um pouco inferior, mas tentando, viremos pela reencarnação modificar as paisagens terrestres. Aí outras pessoas, as pessimistas, tem muito. Lembre-se que eu disse que a gente está enxergando nada no mundo de regeneração, né? Nada. Nada. Ave Maria, peraí, me perdoe, vamos caminhando. Eu tenho, a pessoa diz assim, inclusive eu já passei isso por vários momentos. Numa palestra espírita, uma senhora disse assim: meu Deus do céu, não estou aguentando mais. Tem calma, quem consola é a doutrina espírita. Eu vim para deixar todo mundo inquieto, mas é uma inquietude do bem. Eu já escutei: onde é que está a doutrina espírita que consola? Eu falei: é a doutrina que consola. Eu vim para deixar o povo inquieto. Ah, meu Deus. Então vamos lá. As pessoas dizem o seguinte: meu Deus, o que está acontecendo? O mundo está nas conversas entre os amigos do serviço público. Aí eles falam assim, eles não entendem bem da coisa. Não acredito, isso é o final do mundo. Não tem condições, não, o mundo vai se acabar. Essa é a conversa que eles falam, né? Aí, mas a gente escuta, realmente o mundo antigo vai se acabar e vai vir um mundo novo. As pessoas dizem: não acredito, isso está longe demais de acontecer. Calma, a casa planetária está sendo demolida ainda. Por isso nós não chegamos ainda no final do curso. Mas tem duas coisas que resolvem a situação. E digo para você que não é muito braço humano nosso, não. A gente está tentando. O que vai resolver a situação? Primeiro, Deus. Mas eu vou explicar por duas ferramentas. A reencarnação. Ele vai colocar agentes melhorados ao lado também desses espíritos que estão tendo as últimas oportunidades, que estão aí no campo do mal. É por isso que ao lado do trigo está tendo o joio, mas no final ele vai fazer a ceifa, ele vai separar, tá? Mas a reencarnação, que vai trazer elementos novos, graças a Deus. E Manuel Filomeno de Miranda fala: olha, nós acabamos de vir numa missão agora e reencarnamos um espírito de outro planeta, de auxílio, numa favela brasileira, uma comunidade brasileira, dizendo: esse espírito há de revolucionar a magistratura brasileira. Deus Porque eu confesso que eu sou altamente intolerante com alguns juízes. E não tem nada político, não. Eu estou falando de juiz mesmo aqui do Rio Grande do Norte, na sentença, eu fico doidinho. Valéria, ele é advogada, sabe o que eu estou dizendo. A pessoa fica doidinho com as sentenças aqui no Rio Grande do Norte, sabe? Mas assim, então, a reencarnação que vai trazer elementos novos e as portas fechadas. Por quê? Quem fizer o mal não vai mais reencarnar. Então, com o passar do tempo, novos elementos virão melhorados e os elementos antigos, maus, vão sendo reconduzidos lentamente para mundos inferiores. Daqui a pouco eu vou falar, já estou me aproximando, já está 8h15 ali, eu vou falar uma parte final, que aqui é Kardec na veia. E Kardec é o seguinte: Kardec, quando ele voa com os dois pés, ele voa no final da Copa do Mundo. Ele voa com os dois pés. Kardec voa com os dois pés. É que encontra espírito, espírita, com quem fala aí, vai dizer o que está na codificação. E agora vem uma fala muito importante. É o item 25, preste atenção. O espiritismo não cria a renovação social. Escutaram? O espiritismo, quiser brigar com Kardec, brigue com a gente. O espiritismo não cria a renovação social. A natureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Não é o espiritismo que cria a renovação da humanidade. É a humanidade que diz: não aguento mais, vamos fazer o que agora para melhorar?
pelo seu poder moralizador, por suas tendências de progresso, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrangem, o Espiritismo é o mais apto do que qualquer outra doutrina a, olha essa palavra, secundar. Secundar o movimento de regeneração, por isso ele é contemporâneo desse movimento. Traduzindo, não é o Espiritismo que vai dar um up na humanidade, calma. A humanidade vai dizer o seguinte: não aguento mais, não dá, nós temos que encontrar um caminho, porque ele está nos destruindo. Aí nesse momento, é por isso que eu digo ainda, que nós não chegamos ainda no fundo do poço. É nesse momento, no fundo do poço, que a humanidade vai olhar para a doutrina espírita. Mas olha quem está ali. Chega aqui a doutrina espírita. E ela vai ser o grande amigo da humanidade, que secundará. O que é secundar? Coadjuvar. Um sentimento que já vai estar na humanidade. Vai ser o melhor apoio, o melhor amigo, a melhor diretriz, a melhor orientação. E aí vem a frase de Leon Denis: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Quando o pastor faz assim na televisão: vamos agora fazer uma prece e pedir para Jesus botar um remedinho na água. Amigo, isso é magnetização pura. Isso é um magnetismo já profetizado desde os primórdios pela doutrina espírita. Inclusive, magnetismo e espiritismo são duas ciências co-irmãs, que uma não se explicaria sem a outra. Está lá, mas isso aí já é campo para Jacomé. Jacomé. Inclusive, eu moro bem pertinho lá do Leão, lá espírita Alvorada Nova, né? Um dos maiores estudiosos dos fluidos, pois não, amigo? Quando minha mãe trabalhava naquela época, ela tinha o costume de botar um copo em cima da mesa. Sim. Mas não tinha como hoje a gente beber isso há 20, 30 anos atrás. Né? Também não sabia o significado dela, via também através do copo algumas imagens. Na verdade, ela não via através do copo. O copo, para ela, na crença dela, é um fator de concentração mental. Então ela não via através do copo, mas se o copo fornecia a ela um poder de concentração, ela via, mas ela atribuía ao copo. Entendeu como é que é? É isso que a gente entende. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 14. Nós já falamos da grande transição planetária e falamos da expulsão temporária para mundos primitivos de espíritos que não se adaptarem a esta terra. Falamos isso, não falamos? Mas alguém já falou, eu não vi ninguém falando, pode anotar aí, que a Ariel gosta de anotar todas as coisas que eu falo. Ela, a caneta dela é voraz, depois ela me pegar lá na frente para ver se eu estou mentindo. Mas eu já falei para ela, diminui muito, ela anota tudo que a gente fala, e não é só eu, é os outros também, viu? Vamos lá. Alguém já falou do segundo degredo? Da segunda expulsão? Não? Então eu vou falar agora. E não é invenção minha, não. Veja bem. Entra agora o espírita falando. É uma análise minha. Aqui não há um sacerdote, não há um mestre e não há um iluminado. Eu falo, vocês digerem o que eu estou falando, descartam aquilo que vocês acham que não é conveniente e absorvem aquilo que é bom. Mas vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 14. Isso vem da análise, do estudo, do aprofundamento. Os espíritos em expiação. Nós somos espíritos em expiação? E provas? Somos? Somos? Estamos no mundo de expiação e provas? Os espíritos em expiação, se nos pudermos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Nós somos exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, onde foram excluídos, em consequência da sua obstinação no mal. E por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons, de lá foram banidos. Cara aí.
Peraí. Nós, os espíritos, está anotando aí? Porque eu nunca vi ninguém dizendo isso, mas eu percebi isso e fiquei doido. Nós, os espíritos em expiação, somos o quê? Exóticos na terra. Aí no Instagram, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 14. Pode ir lá ver. Se nós somos exóticos na terra, fomos reencarnados em outro mundo e fomos banidos pela nossa obstinação no mal, já fomos expulsos uma vez, e se nós não nos remedarmos, acho que é por isso que minha vizinha me acha meio exótico. eu passo por isso também. Eu sou um cara calado, é de casa, para o trabalho para o centro espírita. Uma pizza ali, hora ou outra, eu sou assim, calado, taciturno. Ali aquela vidinha, eu sou exótico, excêntrico, perturbado. Já escutei tudo. Mas enfim, então entenderam isso? É uma análise, um ponto de estudo a se perceber, a se falar. Veja bem, não estou inventando escola, não estou inventando novidade, estou dizendo que eu percebi essa nuance, esse comentário na qualificação. Se nós somos exóticos da Terra, já vivemos em outros mundos, de lá fomos banidos, meu amigo, se a gente não se remedar, vem a segunda vez. Deu para entender? É a minha opinião, não é a opinião da doutrina espírita. É uma análise que eu fiz de um ponto particular, e vocês aí, eu deixo a bola, a batata quente, a brasa na mão de vocês para desenvolver os estudos. Meu amor, eu estou melhorando, né? E aí vem... Hoje eu tentando. E aí vem a causa mais polêmica. A causa mais polêmica. Eu vi nas redes sociais muito isso. Menino, olha. Eu vi isso tanto nas redes sociais, mas eu vi assim, porque eu expliquei para ela, eu não tenho redes sociais, eu vi por outras pessoas. Eu não gosto de ter redes sociais, não é cabeça de me divulgando, depois parei, assim, as palestras que eu ia, um áudiozinho ali, outro acolá, mas eu não tenho redes sociais, é por outro motivo, é porque eu não quero me divulgar em hipótese alguma. Se as pessoas estiverem me divulgando, tudo bem. Mas é uma regra férrea de combate à vaidade do espírito. Então eu não gosto de me expor. Me expor assim, quando tem que se expor. Mas exposição excessiva eu não gosto. Mas eu estava vendo as pessoas discutindo, não, mas o palestrante fulano de tal, o espírito tal, disse que o mundo de regeneração é em 2000 e tanto. Já ouviram falar dessa história? Aí disseram o quê? Datas. Fala, Kardec. Livro dos Médiuns, capítulo 26, 11ª pergunta de Kardec aos espíritos, principalmente a São Luís. Porque quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios de ordinário não determinam a data? Será porque não possam ou porque não queiram? Kardec perguntou. Quando há de acontecer um evento, os espíritos sérios, evoluídos, eles não determinam o quê? Data. Então, quem está determinando data, seja palestrante que for, de nível nacional, internacional, espírito que se apresentar determinou data, as duas orelhas em pé. Porque espíritos sérios de ordinário não determinam data. Resposta. Aí Kardec pergunta, por que eles não querem ou não sabem? Resposta. Por uma e outra coisa. Eles podem, em certos casos, fazer que um acontecimento seja pressentido. Nessa hipótese, é um aviso que vos dão, quando Deus permite. Quanto a precisar-lhe a época, é frequente não deverem fazer. Também sucede com frequência não poderem, pois eles mesmos não sabem. Por isso, é que toda predição circunstanciada vos deve ser suspeita. Toda predição, todo espírito, em qualquer religião. Rapaz, você entra no YouTube e você vê predições assim de estarrecer. Entre os católicos, entre os evangélicos, vai se acabar. Um dia desse, era um rapaz, um evangélico, cego, dizendo que teve um sonho que havia uma tsunami e morrer 40 milhões de brasileiros. Eu olhei assim, tá. Eu fiquei só olhando. Até agora estamos vivinhos aqui.
Então, toda a predição, quando alguém marcar uma data, seja na atividade mediúnica, seja um palestrante espírita, seja, deve ser o quê? Alvo de nossas suspeitas. Então, pelo amor de Deus, a gente segue um palestrante, gosta de outro, gosta do espírito tal, gosta desse outro espírito, mas na hora de confrontar com a codificação, não tem quem pense. Esses espíritos que responderam a Kardec não são simplesmente nossos mentores espirituais, são muito mais evoluídos. São espíritos a quem Jesus deu a responsabilidade de implantar a doutrina espírita na Terra. E cabe a eles o processo da regeneração planetária. Então nós temos que ter respeito em relação a isso. E a coisa é tão forte que ninguém se lembra. Em Mateus 24:36, Jesus falando sobre as dores que viriam. Olha, vai haver isso, vai haver aquilo, vai haver prantos e ranger de dentes, rumores de guerra, o pai contra o filho contra o pai. E ele começou a relatar ali na parábola dos finais dos tempos. E os apóstolos, o colégio apostólico, ficou aterrorizado. Aí perguntaram: Senhor, é a nossa ânsia, né? Pensando que é daqui a pouco. Senhor, quando isso acontecerá? Resposta de Jesus, que é totalmente igual à resposta de Kardec, aliás, a resposta dos Espíritos a Kardec no livro dos Médiuns. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, ou seja, nem os Espíritos, nem o Filho. Quem é o Filho? Ele. Senão somente o Pai. O mundo de regeneração, Jesus já falava, com a presença do Consolador prometido na terra, ninguém sabe. Nem ele, nem os anjos do céu, os bons espíritos. Só cabe saber somente o quê? O Pai. Mas a gente quer assim, só para encerrar, são 8h30. Calma. Não, mas ele pediu para dilatar, mas eu vou dilatar só um pouquinho. A gente quer assim, dormir, mundo de expiação e de provas, e acordar, botar o pé no outro dia e dizer assim, agora é um mundo de regeneração. Não quer assim? Mas rapaz, não vai ser desse jeito não. Sabe quando a madrugada está se indo e a gente vê aqui um sol maravilhoso despontando no oceano ao amanhecer? O mundo de regeneração será uma aurora que virá lentamente expulsando as trevas da noite do mundo, implantando um novo amanhecer. Ponto. Aí às vezes no mundo de regeneração nós perguntamos, nessa luta inclusive de mundo de expiação e de provas, onde está Deus? E uma mocinha perguntou à mãe: ó minha mãe, onde está Deus? E a mãe respondeu: ora esta minha filha, Deus está na luz que brilha sobre a terra pelos céus, permanece na alvorada, no vento que embala os ninhos, no canto dos passarinhos, na meiga rosa orvalhada, respira na água cantante da fonte que se desata, no luar de leite e de prata, está na estrela distante, vive no vale, na serra, onde mais como explicar-te? Deus existe em toda parte, em todo lugar da terra. Ó minha mãe, como então senti-lo? Bondoso, sublime e forte. Será preciso que a morte nos conduza ao céu tranquilo? Não, filhinha. Ouve a lição. Guarda a fé que te fala. Só podemos encontrá-lo no templo do coração. Obrigado pela presença e foi uma honra estar entre vocês. Um abraço. Montanha-russa de emoções, né? Eu me sinto do mesmo jeito. Eu só pensava, meu Deus, cara, eu não posso quero ver não. Tira daqui, deixa eu voltar para casa. Ai, gente, obrigada, espiritualidade, por ter inspirado o nosso palestra. Obrigada pelo seu sim, pelas companheiras que assistem também estão em casa. E chamamos o nosso irmão